livres para prosperar. É preciso que a gente entenda, porque o título, inclusive, o subtítulo, é Entendendo Prosperidade Bíblica de modo bíblico. E eu botei esse texto, o pessoal da comunicação até perguntou para mim, pastor, é isso mesmo? E fizeram algumas sugestões, falaram, não, eu sei que às vezes o senhor faz uns negócios, pastor, propositadamente, mas é isso mesmo. Eu falei, não, é isso mesmo. Entendendo prosperidade bíblica de modo bíblico. Por quê? Porque a igreja hoje não entende mais prosperidade dentro do contexto bíblico. Já se tem um preconceito danado em muitos lugares sobre a palavra de prosperidade. Não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho. No evangelho se inclui prosperidade como se inclui cura, como se inclui família abençoada. Tudo isso faz parte do pacote que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Mas muita gente critica, né, esses pregadores do evangelho da prosperidade. Não existe o evangelho da prosperidade. Existe prosperidade no evangelho. E já não bastasse a prosperidade ser criticada, embora haja fundamentos bíblicos a valer, já não bastasse isso, em muitos lugares, por certas influências do mundo, influências que vêm do mundo, e é incrível isso, é que o mundo, muitos palestrantes, influencers, coaches, ensinam sobre prosperidade a partir de uma perspectiva bíblica, onde a Bíblia não é citada, mas serviu de inspiração. Aí isso vem para a igreja e a Bíblia sai fora e se começa a pregar prosperidade com uma perspectiva do mundo, da economia do mundo. E nós precisamos recuperar uma visão de prosperidade bíblica. Por isso o título Livres para Prosperar e o subtítulo Entendendo a Prosperidade Bíblica de modo bíblico. Então a gente vai começar hoje, agora pela manhã e logo mais à noite. Se você não estiver presente, a gente transmite o culto pela internet, não tem problema. Lançando alguns fundamentos. O primeiro deles que a gente precisa entender é que o mundo está ficando cada vez mais doido, cada vez mais louco. As sociedades estão cada vez mais doentes, cada vez mais doentias. E é claro que o inimigo quer ver a igreja se manifestando não quer ver a igreja se manifestando como um lugar de cura, de restauração, de libertação. Então, ele tenta trazer essa opressão doentia para dentro das portas da igreja, para dentro do ambiente da igreja. 1 Coríntios 14:10 é um texto que nos diz que existem muitos tipos de vozes no mundo, e essas vozes, elas estão clamando pelos seus ouvidos. São vozes que estão clamando pelo seu entendimento, pela sua atenção, para que você tenha outro foco que não seja a palavra de Deus, para que você não tenha a palavra de Deus como referência número 1. Não é que você não possa ter outras referências, mas a referência número 1 que você precisa ter é a voz de Deus na sua vida, é a palavra de Deus. Essa é a nossa referência número 1. Então é necessário que a igreja do Senhor Jesus entenda que em Cristo foi dado a nós a autoridade para prosperar. Entenda bem, prosperidade, no contexto bíblico, é um direito nosso, tanto quanto cura, tanto quanto salvação. A salvação é um pacote. Na cruz, quando a Bíblia diz que nós fomos salvos, não quer dizer simplesmente que nós fomos livres da vida eterna no inferno. Não, é muito mais do que isso. Isso é a principal coisa. Isso é a coisa principal, porque é óbvio, é preferível ir pobre e doente para o céu do que rico e saudável para o inferno. Mas é preciso que a gente entenda que na cruz do Calvário foi conquistado para nós um pouco mais, ou eu diria muito mais, do que simplesmente o livramento da vida eterna no inferno, da eternidade no inferno. Prosperidade e saúde foram conquistados para nós. Então é nosso direito prosperar, tanto quanto é nosso direito sermos curados, vivermos uma vida de saúde física e emocional. É direito nosso. Então a gente precisa entender, biblicamente, que quando Deus criou o homem e deu a ele a autoridade sobre toda a riqueza da terra.
A riqueza da terra não foi criada para o diabo, nem para aqueles que estão longe da aliança com Deus. Foi criada para os filhos de Deus. Salmo 50, do versículo 9 ao 12, e eu vou ler aqui a NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Tudo o que existe na face do planeta Terra e no universo é do nosso Deus. Presta bem atenção nisso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo isso, não por alguma outra razão que não seja o fato de que Ele mesmo criou todas essas coisas. Ele criou a terra, Ele criou o universo, e tudo pertence a Ele. Ageu, no capítulo 2, versículo 8, Deus agora diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Quando você vai a Gênesis capítulo 1, por 5 dias Deus trabalha para criar o nosso planeta. Para criar, na verdade, o universo. E dentro do universo, o planeta Terra. E Ele vai preparando tudo. E no ponto culminante, que é o 6º dia, Ele cria o homem. E imediatamente, ao criar o homem, dá ao homem autoridade sobre a terra. Deu ao homem autoridade sobre a terra. Quando você vai agora a Gênesis 2, você avança na leitura bíblica e você vai a Gênesis 2, Deus coloca o homem num jardim, que é o Éden, e mais uma vez dá ao homem a autoridade, reafirma ao homem a autoridade que ele tinha para cultivar aquele jardim, guardar aquele jardim e prosperar. E prosperar. Deus diz ao homem, já de cara, quando Ele cria o casal, Ele diz: cresçam e multipliquem-se sobre a face da terra. Essa é uma mensagem de prosperidade. Crescer e multiplicar. Algumas igrejas entendem essa história de multiplicar de forma errada. Outro dia alguém estava me falando que numa igreja que todo casal tem que ter 3 filhos. Porque se não tiver 3, enquanto tiver só 2, não é multiplicação. Eu falei, esse pessoal não sabe fazer conta de matemática. Porque para multiplicar não podia ter 2, tinha que ter 4. E os 4 tinham que ter 8. E os 8, 16 filhos cada um. Porque seria levar ao pé da letra o crescer e multiplicar. Quem é a mãe que está disposta aqui a ter 16 filhos? Amém. Sua mãe teve quantos? Um só? 2. Ela já rompeu com o mandato bíblico. Ela já não obedeceu. Mamãe já foi desobediente. Só teve 3. E agora eu quero ser bíblico. Então eu terei 4. Vamos nessa, gente? Engraçado, ninguém. Tem outro ali até está amarrado. Quando Deus dá essa é uma ordem que Deus dá ao homem. Cresçam e se multipliquem, não é simplesmente uma ordem para ter filhos, é uma ordem de domínio. É uma ordem de domínio sobre a terra, é uma autorização de domínio sobre as riquezas, é uma ordem de domínio sobre todas as coisas. Amém, gente? Deus criou as riquezas desse mundo para o homem, não foi para o diabo. No entanto, quando a gente olha para o mundo, a gente tem a impressão que quem domina as riquezas desse mundo é o diabo. E isso só aconteceu porque Adão cometeu um crime de alta traição. E entregou ao diabo a autoridade que a ele havia sido delegada. Quando ele entrega isso para Satanás, obedecendo ao diabo, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que a gente vê isso agora se expressando no Novo Testamento? Você vai a Lucas no capítulo 4, e em Lucas capítulo 4, eu vou projetar aqui o versículo, mas não vou ler tudo para você, mas o capítulo 4, os versículos de 5 a 8, capítulo 4 é o capítulo onde Jesus sai do batismo, vai ao deserto impulsionado, levado pelo Espírito Santo.
E lá no deserto ele passa 40 dias em jejum, 40 dias sem comer, e no 40º dia, vendo o diabo que Jesus estava fisicamente enfraquecido, obviamente isso tem reflexo na questão também emocional, o diabo vem para tentá-lo. E quando você vê a tentação, o diabo diz para Jesus o seguinte: Jesus, eu te darei toda a autoridade sobre os reinos desse mundo. Eu vou te dar autoridade sobre todos esses reinos desse mundo. E ele diz, porque a mim essa autoridade foi dada. Aí a pergunta que a gente tem que responder é: quem foi que deu essa autoridade então para o diabo? Se ele tem toda essa autoridade sobre todo esse mundo e oferece para Jesus um bypass, porque a gente sabe que quando Jesus vier na sua segunda vinda, ele vai dominar sobre todas as coisas, todos os reinos desse mundo se submeterão a ele. Mas o diabo oferece um bypass. Para que cruz? Para que esperar tanto tempo? Eu posso te oferecer os reinos, a autoridade sobre os reinos desse mundo agora, right now. Para que esperar? Porque a mim foi dada essa autoridade. E Jesus recusa a oferta do diabo. E foi uma tentação legítima, não foi uma peça, não foi um teatro, foi uma tentação legítima. E quem foi que deu essa autoridade para o diabo? Foi Adão, quando obedeceu não a Deus, mas ao diabo. E Paulo fala para nós lá em Romanos, que aquele a quem nós prestamos obediência, desse nós nos tornamos servos. Então Adão entregou essa autoridade, mas agora essa autoridade foi perdida, e por isso, lá em 2 Coríntios 4, no versículo 4, diz que o diabo é o Deus desse mundo. Deus com D minúsculo. Então, quando Deus entrega essa autoridade a Adão, lá atrás, quando ele entregou essa autoridade para ele governar sobre a terra, dominar sobre a terra, crescer e multiplicar, dominando toda a terra, Deus estava dizendo: Adão, você agora é o Deus desse mundo. Nesse sentido, você entende? Adão não era Deus, nunca foi Deus, mas no sentido de ter aquele que gerencia, aquele que domina. Quando Adão entrega essa autoridade ao diabo, o diabo agora passou a ser o Deus desse mundo. Um Deus com letra minúscula, mas aquele que tem a autoridade. Colossenses capítulo 1, nos versículos 12 e 13, Paulo diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do império das trevas. Essa palavra império, que aparece aqui no versículo 13, no grego é exousia. E exousia literalmente significa autoridade, poder, autoridade. Então, quando você lê aqui dizendo que Ele nos resgatou do domínio ou do império das trevas, Ele nos resgatou da autoridade. Então, o diabo, ele é o Deus desse mundo, ele ainda tem autoridade sobre a economia, o sistema desse mundo, mas ele já não tem mais autoridade sobre a nossa vida, nós que estamos em Cristo. É importante entender isso, que nós estamos vivendo dentro do reino das trevas, num outro reino. É um reino que existe dentro de um outro reino. É um reino que, conforme se expande, conforme cresce, ele vai dominando, ele vai ocupando o espaço que foi conquistado por Jesus. Veja bem o seguinte: nós como igreja, nós não somos um exército de guerra. Nós não somos um exército de combate. Nós somos um exército de ocupação. O nosso exército de combate foi um exército de um homem só. As pessoas hoje estão querendo combater o combate que Jesus já combateu há 2000 anos atrás,
querendo ocupar o lugar que só Jesus tem e só Jesus pode. Não, nós somos soldados do Senhor, guerreiros do Senhor e tal. Tem até hino, coisa na harpa cristã, os guerreiros, eu nem conheço esses troços. Você que é muito velho de igreja conhece. Eu não conheço, só conheço essa parte, os guerreiros, o pastor Jorge conhece. Tu não conhece essa música, Jorge? O negócio dos guerreiros? Não tem um negócio desse? Pode dizer para mim que tu não conhece? Não sei, eu sei que tem uma música que fala, começa assim, os guerreiros. Não sei, mas veja bem o seguinte, que tipo de guerreiros somos nós? Nós não somos um exército de combate. O exército de combate de Deus foi um exército de um homem só. Jesus, ele combateu o combate e nos transportou das trevas para a luz. Nós somos hoje um exército de ocupação. Então Jesus, ele varreu o inimigo do mapa, ele derrotou o diabo. Você e eu não temos que andar por aí com medo do diabo, com receio de demônios, querendo saber o nome de demônios. Não, pastor, por que está acontecendo na minha vida? Ouça bem uma coisa, só existe uma pessoa no universo inteiro que pode dar autoridade ao diabo ou a algum demônio para perturbar a sua vida. Só uma pessoa, chama-se você. Quando você dá espaço para o medo, para doutrinas erradas, quando você começa a crer de forma errada, você está abrindo uma brecha por onde o diabo e os demônios podem vir para te oprimir. E aí você acha que é você que tem que resolver o problema. Em parte Qual é a solução do problema? Deus, eu desisto de crer errado. Eu desisto de dar fama ao diabo. Eu desisto de colocar foco de luz em cima dos demônios. E eu resolvo olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu decido olhar para Jesus e somente para Jesus, ainda que o diabo faça uma barulheira tremenda à minha volta, através de circunstâncias, tentando gerar em mim sentimentos, eu não cederei a essa tentação. Eu continuarei olhando para Jesus, falando sobre Jesus, comentando sobre Jesus, clamando o nome de Jesus, exaltando Jesus, colocando Jesus no centro de todas as coisas, e Ele me colocará de pé. Ele nos libertou da autoridade, do domínio, e nos transportou para o reino da sua autoridade. Então nós hoje somos um reino dentro de um outro reino, o reino das trevas, que passou a dominar o mundo, mas agora nós somos do reino da luz. E esse reino, conforme ele se expande, ele vai se expandindo e o reino das trevas vai se encolhendo. Por isso é que eu costumo dizer, eu sei que é difícil entender isso, mas nós como igreja, nós somos uma igreja fora da igreja. Porque a igreja tradicional, ela se perde muitas vezes em doutrinas de homens. Ela se perde em religiosidade. Ela tem se perdido em misticismo. E nós, como nova igreja, queremos resgatar o entendimento que nós somos uma igreja da palavra. Esse foi a grande luta da reforma. A grande luta da reforma foi trazer a igreja de volta para a palavra. A igreja estava perdida em misticismo, a igreja estava perdida em doutrinas completamente tortas e erradas, a igreja estava desviada do caminho do Senhor. E de repente, não foi Lutero quem criou isso. Antes de Lutero, a reforma foi uma estrutura, algo que veio se desenhando durante séculos. 100 anos antes de Lutero, um homem chamado Johann Hus. Esse homem foi um homem de fundamental importância para a reforma que veio acontecer e foi datada 100 anos depois. Ele propôs as mesmas coisas, ou quase as mesmas coisas que Lutero. Quase as mesmas coisas. Aí a igreja, o Vaticano, convidou esse homem para ir até Roma explicar o que ele estava vendo de errado e o que ele achava que seria o correto. E quando ele chega, ele diz, eu vou. O pessoal, os amigos dele disseram, não vá, Johann, não vá, isso é uma armadilha. Ele falou, não, eu vou. E ele foi. Quando ele chegou em Roma, ele não abriu a boca
para defender uma tese sequer, porque já o prenderam e o condenaram à fogueira, e ele foi colocado numa estaca para ser queimado vivo. Naquela estaca, quando começaram a acender o fogo, ele disse: hoje vocês estão assando esse cisne. O nome Hus significa cisne. Ele disse: hoje vocês estão... Aliás, é cisne mesmo, Jorge? Ganso, perdão. Ganso. Vocês hoje estão queimando, assando esse ganso. O Jorge é meu consultor teológico. Vocês hoje estão assando esse ganso. Mas virá um tempo em que virá um cisne que vocês não conseguirão deter. 100 anos depois, veio Martim Lutero. E a maior burrice que o Vaticano fez foi excomungar Lutero. Porque ela havia absorvido tantos outros que propuseram reformas, que foram sendo absorvidos, e a Igreja Católica foi tendo também as suas denominações, franciscanos, jesuítas, marianos, dominicanos, e nós hoje seríamos católicos luteranos. Mas fizeram essa burrice de excomungar o homem. Resultado, a igreja, mais uma vez, ela se dividiu. Ela já havia se dividido antes. Igreja ortodoxa russa, grega, e agora, mais uma vez, ela se divide um pouco mais. E quando ela se divide, ela passa a ser a igreja fora da igreja. Nós somos hoje classificados como evangélicos, mas dentro da igreja evangélica nós somos uma igreja fora da igreja. Porque a nossa visão é uma visão de restaurar o entendimento da igreja como uma igreja que está completamente amarrada, presa, ligada, misturada com a palavra. Nós não podemos fugir disso, senão nós caímos no erro que muitas igrejas têm caído, do misticismo e de doutrinas tortas e erradas. Nós hoje, e aí eu falo da igreja invisível, não mais de denominações, nós somos parte da igreja triunfante, a igreja de Jesus, porque Jesus conquistou esse triunfo para nós, e Ele não fez isso por si, Ele não precisava disso, Ele fez isso por nós, Ele se tornou o nosso substituto, Ele tomou o nosso lugar, tanto no castigo, que nos traz a paz, que estava sobre Ele, como também na vitória. Jesus não foi nosso substituto somente no castigo, Ele foi nosso substituto no castigo que nos traz a paz, mas Ele foi nosso substituto na vitória. Nós somos vitoriosos em Cristo somos mais que vencedores, e o inimigo é um derrotado de forma definitiva. Você pode dizer isso comigo? O inimigo é derrotado de forma definitiva. Não existe mais nada que você e eu precisamos fazer para derrotar o inimigo. É uma mentalidade. A igreja precisa restaurar essa mentalidade. Eu não tenho que fazer novena, eu não tenho que acender vela, eu não tenho que fazer propósito, eu não tenho que fazer absolutamente nada, eu não tenho que fazer corrente, eu não tenho que fazer campanha, eu não tenho que passar num corredor de pastores para derrotar o inimigo. O inimigo já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Isso é uma nova consciência que a igreja precisa ter. A igreja precisa ter essa consciência. A Bíblia nos chama de mais que vencedores. Que sentido tem alguém que venceu uma luta, venceu uma batalha, venceu uma guerra, ainda está fazendo campanhas, ainda está fazendo correntes, ou qualquer outra coisa, e propósitos, ou sei lá o que, para obter vitória? A vitória já foi obtida. Nós somos agora um exército de ocupação. Então, se eu não estou andando em vitória, é porque eu ainda não ocupei o lugar que Jesus conquistou para mim. O que eu preciso não é derrotar um demônio. O que eu preciso é ocupar o lugar que Jesus já conquistou para mim. Você pode dizer isso comigo? O que eu preciso não é derrotar o inimigo, mas ocupar o lugar que Jesus já conquistou para mim. Aleluia. Amém. O que nós precisamos é isso. É entender que somos um exército de ocupação. Por isso, em Cristo, nós temos autoridade para repreender o inimigo em nome de Jesus e ordenar que ele tire as suas mãos sujas daquilo que nos pertence, incluindo as nossas finanças. Incluindo as nossas finanças. Quando nós falamos de guerra espiritual, é necessário saber que tipo de exército nós somos.
entender isso. Nós somos um exército de ocupação, nós somos a igreja triunfante, nós somos mais que vencedores. Então, em nome de Jesus, nós podemos orar, clamar, profetizar que as nossas necessidades financeiras sejam supridas. Mas pastor, se nós já somos mais que vencedores, por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa clamar? Por que a gente precisa confessar? Porque essa é a maneira através da qual nós ocupamos o terreno que foi conquistado para nós. Lembre-se, o diabo é um inimigo derrotado, mas como todo bom inimigo derrotado, ele não se conforma com a sua derrota. Então ele tenta fazer barulho, como se ainda tivesse algum tipo de poder. Sabe que eu gosto demais de ler livros e assistir documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. E um episódio que é ao mesmo tempo interessante e trágico, é que depois de terminada a guerra, o eixo foi derrotado, os alemães, italianos, japoneses foram derrotados. Os japoneses demoraram um pouco mais de tempo, ainda quiseram implementar uma guerra no Pacífico, esticaram um pouquinho mais, mas foram derrotados. E numa ilhota daquelas no Pacífico, um soldado japonês, todo mundo do batalhão dele morreu, menos ele. E ele nunca ficou sabendo que a guerra tinha terminado. Ele passou até os anos 60. Imagina só, a guerra termina em 45. Ele passou até os anos 60 se escondendo, e cada vez que ele ouvia o som de um avião passando, ele entrava num buraco, pegava a sua arma e ficava lá pensando que era o inimigo vindo para trazer bomba, e ele ali pensando que ainda estava em guerra durante aquele tempo todo, tentando combater, e a guerra já tinha acabado, a guerra já tinha ido embora. Quando encontraram esse homem, foi uma dificuldade chegar perto dele, porque ele achava que, não, é um inimigo, está vindo para me matar, então eu vou morrer, mas vamos levar 20 comigo. Foi uma dificuldade. E eu entendo que às vezes é uma dificuldade para o povo de Deus entender que nós, por direito de herança, hoje, já precisamos nos ver como prósperos. Eu não tenho que esperar a minha conta bancária encher. Eu já sou próspero. Eu não estou lutando nessa guerra, porque eu não posso ser como esse japonês, que a guerra acabou em 45, nos anos 60 ele ainda estava lá, procurando o inimigo. Eu não tenho que procurar o inimigo, eu tenho que ocupar o espaço que Jesus já conquistou para mim. E como é que eu conquisto esse espaço? Orando, clamando, confessando a palavra. Confessando a palavra. Nesse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa fonte de sustento é divina, não é diabólica. Nós somos embaixadores de Cristo, e o nosso sustento vem de Cristo, vem do trono da graça. Do trono da graça. Agora, eu preciso entender que no céu não existem notas de real, de dólar ou de euro. No céu não tem dinheiro. Então, há princípios bíblicos que são mostrados para nós, simbolizados na antiga aliança, esclarecidos na nova aliança, que mostram para nós como nós ocupamos o espaço que foi conquistado, o terreno que foi conquistado por Jesus para cada um de nós. Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus diz o seguinte: deem e será dado a vocês. O quê? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente lhes darão. Porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Então o que isso aqui está dizendo? O que esse texto está dizendo? Quando Jesus diz, generosamente lhes darão, ele não disse generosamente Deus lhes dará. Ele está dizendo que você, se tornando uma pessoa do reino, e absorvendo uma mentalidade de generosidade, Deus tocará no coração de pessoas que lhes darão. Porque no céu não tem dólar, não tem euro, não tem real. Isso é daqui da terra. Então Deus não tem para jogar uma nuvem. Eu já orei pedindo a Deus, manda essa nuvem, Senhor. Uma nuvem de dólares que vem e chova sobre a minha cabeça. Em nome de Jesus. A nuvem não veio.
Não apareceu, aí eu troquei a moeda, manda de euro, Jesus. Não tem dólar, manda euro, é melhor ainda, aleluia. Não veio, aí eu mudei a moeda, falei, não tem problema, senhor, pode ser real mesmo, está servindo. Está desvalorizado, mas eu aceito. Não veio a nuvem, por que não veio a nuvem? Porque no céu não tem dólar, não tem euro, não tem real. Isso é coisa da terra. O dinheiro é só uma comodidade que o homem inventou para facilitar trocas. Você e eu não vivemos mais na época do escambo. Embora a gente ainda faz uns rolos por aí, não é, gente? Aleluia. O pessoal da guitarra sabe como é que é. Você olha lá na internet, estou vendendo uma guitarra, uma Stratocaster, Fender e tal, não sei o quê, 10 mil reais. Aí você já manda uma pergunta para o cara, você aceita um rolo? Eu te mando aqui um pedal, eu te mando aqui 3 cabos, eu te mando não sei o quê, e tal. Aí o camarada manda de volta, não aceito nada, só dinheiro. A gente, de vez em quando a gente fala, mas a gente não vive mais na época do escambo, a gente vive basicamente na época do dinheiro, que é só uma comodidade que o homem inventou. Não foi Deus quem inventou o dinheiro, Deus inventou a riqueza. O dinheiro é uma invenção humana, só para facilitar a vida do homem. É uma representação. O dinheiro é só uma representação das riquezas que o nosso Deus, que é o nosso Pai, criou. Então nós podemos e devemos usar a autoridade conquistada por Jesus, por nós, para determinar que as riquezas criadas pelo nosso Pai sejam liberadas sobre nós e que todas as nossas necessidades financeiras sejam supridas. Nós podemos orar por isso. Nós podemos clamar por isso, nós podemos confessar isso, e nós devemos fazê-lo. Ouça bem o seguinte, prosperidade, óbvio, não é simplesmente o resultado daquilo que eu ouço, mas é em especial o resultado daquilo que eu faço com aquilo que eu ouço. Ouvir sobre prosperidade é fácil, difícil é colocar em prática. Então vamos ver aqui alguns pontos. O que eu falei até agora é só a introdução da mensagem, agora que eu vou começar a pregar mesmo. Vamos ver alguns pontos práticos que a Bíblia nos mostra, que são pontos que conduzem, coisas práticas que conduzem à prosperidade bíblica. Eu não sou economista, eu não sou contador, eu não estou aqui para falar para você sobre bolsa de valores, eu não estou aqui para falar para você sobre criptomoedas, investimentos, isso aí é tudo válido. Eu acho muito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não especificamente dando aula de nada disso, mas você pode, é lícito que você tenha investimentos. É lícito que você tenha investimentos, que você aplique na bolsa, que você aplique em criptomoeda, que você faça aí do jeito que você achar melhor. Eu não entendo nada, eu sou um cego nesse assunto. Quando eu quero fazer algum tipo de investimento, eu tenho que perguntar para alguém, como é que funciona isso? Como é que não é? Porque eu não entendo nada disso, então não é sobre isso que eu vou falar para você. Eu quero falar para você o que a Bíblia nos diz que nós podemos fazer como prática de vida para prosperarmos. Amém, gente? Primeira coisa, número 1, Deus, na sua palavra, Ele promete abençoar o trabalho das nossas mãos. Levante uma das suas mãos e diga isso. Deus prometeu abençoar o trabalho das minhas mãos. Aleluia. Você pode apresentar suas mãos a Deus agora? Dizer, Deus, eu te agradeço, porque você prometeu abençoar o trabalho das minhas mãos, e nada, nem ninguém, nem todo o inferno, somado e elevado à 20ª potência, poderá impedir que o trabalho das minhas mãos produza prosperidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente, Deuteronômio 28, no versículo 12, diz assim, o Senhor abrirá o céu. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Você vai agora no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, os versículos de 6 a 10, Paulo diz assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem
Como devem seguir o nosso exemplo? Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês, para nos tornarmos um modelo. Agora olha só o versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto, 2 pontos. Se alguém não quiser trabalhar, não tem problema, mas também não coma. Não quer trabalhar? Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Deite numa rede, descanse, mas também não coma. O estômago vai roncar. Mas o que é um estômago roncando diante de uma tranquilidade destas? Então você está entendendo que a Bíblia nunca falou nada contra o trabalho. O trabalho não é, como afirmam alguns, fruto da maldição que Deus colocou sobre Adão. Na verdade, Deus nunca amaldiçoou Adão. Deus declarou a terra amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Mas Ele não disse para Adão, você agora é maldito. Nunca. Deus jamais amaldiçoou qualquer pessoa na face da terra. Nunca. Adão foi instruído por Deus para guardar e cuidar do jardim do Éden. E o seu trabalho era fácil, era um trabalho prazeroso. Mas a maldição que veio sobre a terra, essa maldição é que tornou o trabalho uma coisa pesada, uma coisa dificultosa. E até mesmo, em muitos casos, um trabalho infrutífero. O nosso trabalho, como filhos de Deus, não importa o que você faça na vida, o seu trabalho não pode ser infrutífero. Você e eu já conhecemos muita gente que trabalha feito um burro de carga, mas o seu trabalho é infrutífero. O nosso trabalho não pode ser infrutífero. Por quê? Porque há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre a nossa vida. Sabendo agora que Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos, e não providenciar uma nuvem de onde chovem reais, dólares e euros, eu preciso focar nas realidades da palavra e trazê-las para a prática do meu dia a dia. É muito fácil, gente, dizer que o trabalho é maldição e que eu devo aprender a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já vi influencers por aí. Você está se matando de trabalhar, isso é fruto de maldição, você tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa segunda parte, eu concordo. A gente tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Só que antes do dinheiro trabalhar para a gente precisa, em primeiro lugar, ganhar o dinheiro. Esse é que é o problema. Para fazer o dinheiro trabalhar para mim, primeiro eu preciso ganhar o dinheiro. E para ganhar o dinheiro, eu preciso... Gente, eu levantei algumas possibilidades aqui, através das quais você pode ganhar dinheiro. Vou citar algumas para você. Quem sabe você adota uma dessas maneiras que eu levantei aqui. Primeiro, uma maneira que você pode ganhar dinheiro, ganhar na loteria. Só que as chances disso acontecer são muito poucas, então, obviamente, que eu não posso contar com isso. Você não pode contar com isso. Você pode jogar lá na Mega Sena, não sei nem como é que joga na Mega Sena. Eu sei que é na Caixa Econômica, você vai lá e tem algum cartão, alguma coisa que preenche, são os números, não é isso? Preenche, não sei nem quantos números são 4, 5, sei, quantos são? Você está jogando, né? Aleluia. Se ganhar, não se esqueça do dízimo. Você não pode contar com a loteria. Ainda que você jogue, você não pode contar com a loteria, porque as chances são muito poucas. Segunda maneira que você tem para ganhar dinheiro: receber uma herança gorda. Uma boa herança. É privilégio de poucos.
Nem todo mundo tem uma boa herança para receber. Você fica às vezes imaginando, caramba, se deixarem uma herança para mim, vai ser dívida, boleto para pagar. Deixo de herança 30 boletos para o meu filho, 50 para minha filha. Às vezes é uma herança. Não sei se você tem alguma tia rica que não teve filhos, vai deixar uma herança para você, tia riquíssima, tia solteirona, só fez juntar dinheiro a vida inteira. Nunca comprou nada de luxo, nunca aprendeu nem a dirigir, não comprou carro, não comprou nada. Só morou num kitnet em Copacabana, gastou pouco dinheiro a vida inteira, juntou um monte de dinheirama para você, você vai ser herdeiro. Aleluia! Vamos orar para que Deus a leve. Para que isso aí se apresse, você receba a sua herança. Mas ter uma herança gorda é privilégio de poucos. Uma terceira maneira que você pode ganhar muita grana: vender drogas. Vender maconha, cocaína, você vai ganhar muito dinheiro. Mas tem um porém: vai dar ruim. Lá na frente vai dar ruim. Então é um tipo de business que não vale a pena você entrar. Você pode também, é uma outra opção, assaltar um banco. O resultado vai ser o mesmo da opção anterior. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E por fim, a última opção que eu tenho para você poder ganhar dinheiro é trabalhar de forma inteligente e aprender a investir com sabedoria e diligência. Se você entender, porque o mundo entende. Todas as opções que eu dei anteriores, o mundo entende fácil. Mas quando chega nessa, o pessoal, essa aí, trabalhar. E trabalhar com inteligência, trabalhar de forma diligente. Quer dizer, dá duro. Não dá. Por isso muita gente opta por essas outras ideias e acaba dando ruim. Tem uma alegria temporária. Tem uma alegria que dura pouco. É uma festa que dura pouco. Então a primeira coisa, trabalhe e confie. Deus prometeu abençoar o trabalho das suas mãos. Confie em Deus. Segunda coisa, trabalhe com excelência. Trabalhe com excelência. Não basta trabalhar, tem que trabalhar com excelência. Não adianta você ter um bom emprego e ser um funcionário relaxado, que só chega para cumprir horário, que vai fazendo só o que é o necessário para a coisa ficar ali. Não, você tem que trabalhar com excelência. Você tem que aprender a trabalhar com excelência. Tudo que você faz, ouça bem isso, tudo que você faz, não importa o que você faça, tudo que você faz merece ser bem feito. Nós no Brasil sofremos demais com essa história. Você chama alguém para reformar o banheiro da sua casa, o sujeito vai lá e faz um trabalho porco. Aí você tem que chamar uma outra pessoa. Você chama alguém para fazer um móvel, faz mal feito, faz torto, tem que chamar alguém para fazer de novo, fazer outro. Isso é uma prática no Brasil de fazer mal feito. Faça o que você tem que fazer, faça bem feito. Faça com excelência. Tudo, Colossenses 3, não sei se tem um versículo aí, mas Colossenses 3, 23 diz: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso é um princípio de prosperidade. Isso é um princípio de prosperidade. Por quê? Porque em compensação, tudo que é mal feito terá que ser refeito. Tudo que é mal feito terá que ser refeito. Fez mal feito, vai ter que fazer de novo. Então é preferível gastar um pouquinho mais de tempo para fazer de primeira, bem feito, do que gastar tempo refazendo tudo aquilo que foi mal feito. Trabalhe com excelência. Quanto mais excelente for o seu trabalho, e isso é um princípio importante de você entender, quanto mais excelente for o seu trabalho, mais requisitado ele será. Você sabe que se fala muito no Brasil sobre falta de emprego. Todo empresário que eu conheço, na igreja a gente tem um monte, todos eles nos dizem que no ambiente de trabalho deles,
Está sobrando vaga de emprego. O problema não é que falta emprego, é que falta qualificação para ocupar o emprego que está disponível. Hoje em dia, gente, não importa, pode ser um emprego mais humilde que for, tem que ter qualificação. Então não falta emprego, mas falta gente com visão de excelência. Cara, eu vou me preparar. O que eu quero? Que tipo de trabalho eu estou querendo? Eu estou querendo esse tipo de trabalho. O que eu preciso para chegar e conquistar essa vaga? Cara, eu preciso fazer esse curso, aquele curso, eu preciso me preparar. Então eu vou me preparar, porque quanto mais excelente for o seu trabalho, mais requisitado ele vai ser. Quanto mais... pergunte para o pessoal que depende às vezes de trabalho de terceiros. Pergunte para o Duda, que é músico. Cara, você vai correr atrás de um luthier que faça uma guitarra excelente ou um cara que faz um toco, que é um taco de beisebol enfiado dentro de uma caixa de madeira de bacalhau, para você tocar? Ou você vai correr atrás do cara que faz bem feito? Você vai correr atrás do cara que faz bem feito. Pergunta para quem surfa. Você vai mandar fazer uma prancha onde? Aquele camarada que faz um trambolho que você bota dentro d'água e afunda? Não, você vai procurar o cara que faz. Cara, quem é o cara que está fazendo as melhores pranchas aí? Quem é que está fazendo? É o fulano, é o tal, é lá no Recreio, é lá na Barra, é lá no não sei aonde. Você vai correr atrás do melhor, aquele que apresenta o melhor trabalho. Então, quanto mais excelente você for, mais requisitado o seu trabalho será. Terceira coisa, trabalhe com inteligência, não com esforço. Trabalhe com inteligência, não com esforço. Trabalhar com inteligência significa trabalhar com diligência. Diligência fala de perseverança, fala de paciência. No seu trabalho há tempos, ouça bem isso, no seu trabalho há tempos de semeadura. Em toda a área profissional há um tempo de semeadura, que é aquele tempo difícil, é aquele tempo de aplicação de conhecimentos teóricos, é aquele tempo de aprendizado prático, é um tempo de ganhos financeiros menores. Não importa que você tenha se formado numa faculdade, não importa que você tenha se formado no estrangeiro, você entra no mercado de trabalho como alguém inexperiente, como um desconhecido. Então, aquela é uma época que você vai estar semeando para que as pessoas vejam o seu trabalho, a sua excelência. E conforme as pessoas veem o seu trabalho e a sua excelência, você passa a ser disputado e requisitado. Então é preciso que a gente comece a entender que é preciso trabalhar com inteligência e não com esforço. Eu preciso entender que eu começo semeando. Eu estou semeando o meu trabalho. Eu estou semeando os meus talentos. Eu estou semeando o meu currículo. Eu estou semeando o que eu sei fazer. Pessoas estão recebendo, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que quer me contratar, outro não quer, mas você vai chegar num ponto em que, se você trabalhar com excelência, você vai chegar num ponto onde você não conseguirá atender a todos os requisitos. Você não conseguirá atender a todos os requisitos, porque vai ter gente te chamando e você, olha, infelizmente a agenda está lotada, não dá. Por quê? Porque você passa a ser reconhecido como alguém que é excelente, que faz com excelência, que faz com cuidado, que faz bem feito. Em seguida, vêm os períodos de colheita. Quando a fama daquilo que eu faço com excelência começa a se espalhar, eu começo a ser uma referência positiva para o mundo à minha volta. E aí começam a chegar os ganhos maiores. Amém, gente? Mas nunca repouse. Presta atenção nisso, você vai crescer. Se você trabalhar com excelência, você vai crescer, você vai ganhar fama, teu trabalho vai repercutir, mas nunca, never, jamais, nunca repouse sobre os louros da fama e da glória, porque é aí que as coisas começam a estagnar e muitas vezes até mesmo andar para trás. Lembre-se que semear e colher são ciclos que se repetem. Semear e colher são ciclos que se repetem. Então eu começo semeando para depois, mais tarde, colher. Mas depois que eu começo a colher, eu preciso voltar a semear. Por isso hoje se fala em educação continuada. Você não se forma, tem um diploma e acabou. Você continua interessado em crescer, em aprender mais, em evoluir, em avançar. Amém?
Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está semeando. Você já teve uma colheita, mas você continua semeando. Porque você está num ciclo de semear, colher. Semear, colher. Semear, colher, que não se interrompe nunca. Amém, gente? Quarta coisa. Nesse mundo, só existem dois meios, dois métodos comprovados de ascensão social e econômica. Só tem dois. Não tem 3 nem 4, só tem 2. Trabalho honesto e estudo. São os 2 únicos meios de ascensão social e econômica no mundo. Trabalho honesto e estudo. Então, meu irmão, minha irmã, estude. Nunca é tarde para se aprender, nunca é tarde para se estudar. Estudar o quê, pastor? Qualquer coisa. Mas estude. Vai aprender uma língua nova. Vou aprender a falar japonês, chinês, sei lá. Ah, pastor, nem inglês eu falo. Tu já está na dívida, tu já está no atraso. Tu já devia estar fazendo algum curso de inglês. Cara, na escola bíblica a gente encoraja e incentiva, pelo amor de Deus, aluno da escola bíblica, no Nova College, na época do Atos, eu incentivava e dizia, você tem que aprender inglês. Por quê? Porque os melhores livros de teologia não são em português. Agora a gente está começando a ter um pouquinho mais de livros traduzidos, mas livro de teologia não é economicamente interessante, não vende muito, não é best-seller. Então, dificilmente alguém traduz um bom livro. Você tem que comprar o livro em inglês. Pastor, não sei ler inglês. Aí vai ficar no atraso. Aprenda inglês. Pastor, mas eu já até fiz curso, mas não consigo falar direito. O meu sotaque é péssimo. Ninguém está nem aí para o teu sotaque. Quem é que quer saber se você fala good morning, dando nó na boca, ou você fala good morning? Quero saber se você está entendendo. O que interessa é que você está entendendo, capite? Vai fazer um curso de espanhol. Buenos dias. Vem o quê? Não. Vai aprender alguma coisa. Tem curso de graça aí que não a valer. Estudar acrescenta bagagem cultural, previne Alzheimer e te prepara para o progresso. Então, pelo menos por um desses motivos, faça. Estude. Quinta coisa, mantenha-se atualizado. Mantenha-se atualizado. Pesquise, se informe, faça cursos, ouça bons conselhos, dê atenção a quem te entende a quem entende mais do que você. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que aprendeu numa outra igreja que você não pode nunca pedir conselho ou orientação para uma pessoa mais nova. Eu falei, de onde tirou essa ideia? Quer dizer, o sujeito de repente é mais novo que eu e entende muito mais. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que o meu neto, Vicente, de 8 anos de idade, entende muito mais de internet do que eu. Chega para mim às vezes, eu estou no computador, ele chega a mim, vovô, bota não sei o que, eu falo assim, meu filho, isso eu não sei, não é fácil, aperta aqui, aí aparece. Eu falo, meu Deus, que vergonha. O moleque sabe mais. Eles já nasceram com isso na mão, né? Já nasceram com a internet na mão. A gente vai aprendendo. Não tenha medo nem vergonha de pedir auxílio e ajuda, ainda que aquela pessoa seja mais nova que você. Mas se disponha a aprender, se disponha a receber orientação. Não dê ouvidos a qualquer coisa, tenha filtro. Não tenha medo de ser inovador, de ser criativo. Não tenha medo de falência. As grandes fortunas que existem no mundo... Geralmente o pessoal cita as maiores fortunas da América, dos Estados Unidos, porque é o país mais próspero do mundo. Mas as maiores fortunas do mundo, daqueles caras que começaram do zero, não quem herdou, mas aquele cara que começou do zero, esses caras, dizem as estatísticas que esses caras faliram em média 7 vezes. Eu não sei se é lenda urbana ou se é verdade, mas dizem que Thomas Edison, para conseguir fazer uma lâmpada que funcionasse, foram 1000 tentativas. 1000 tentativas. Então já imaginou se o cara desistisse na vez 999? Mas o cara persistiu, porque ele tinha uma convicção, e não, isso pode dar certo, isso vai dar certo. Isso pode dar certo e vai dar certo. Então ele não desistiu porque faliu 1, 2, 3. Ouça bem,
Você tentou, deu ruim. Tentou de novo, deu ruim. Pode ser que à sua volta, amigos, familiares, outros profissionais olhem para você e digam: cara, fulano é um fracassado. Pode ser que o mundo te veja assim. Deus não te vê dessa forma. Porque a Bíblia diz que o justo, se ele cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o coloca de pé. Isso significa que Deus, Ele não dá para você. É interessante como Deus age. Deus é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Ele não podia dar para você um negócio já pronto. Ele podia dar para você um negócio pronto, mas Ele não dá um negócio pronto. Ele dá para você dicas, você vai fazendo, vai dando certo, e no final parece que foi você que fez. E se você não tiver sabedoria suficiente para reconhecer, cara, foi Deus que me inspirou, foi Deus que me mostrou, a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Não é a mim, Deus só me usou, Deus só me abençoou. Mas Deus, ele é imbuído de um espírito de humildade tão grande, que Ele não te dá aquilo pronto na mão, Ele vai te dando dicas, orientações, caminhos, para você ir montando, para você ir fazendo, e no final, quando você prospera, muita gente se esquece, cara, a honra e a glória é dEle. Foi Ele quem fez, foi Ele quem me inspirou, foi Ele que mostrou o caminho. Tem muita gente que começa a achar que é esperto demais, e começa a achar: não, eu me lembro, eu tive aquela ideia, que ideia maravilhosa, foi por minha conta, foi a minha brilhante cabeça e mente. Não, tudo pertence a Ele. Quando você se coloca nessa postura de reconhecer que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de toda a riqueza, Ele é também o dono de toda a sabedoria, mas que em Cristo, você foi feito com Cristo, sabedoria. Quando você entende que Ele abriu o caminho para que você prospere, quando você se firma na crença, nada vai me impedir de prosperar, porque Jesus já derrotou o espírito da pobreza e da miséria. O espírito, pastor, mas eu fui numa igreja e o pastor falou do espírito de miséria, que a gente tem que botar abaixo, é um principado, é uma potestade. Já foi exposto ao vexame público lá na cruz do Calvário. Eu e você não temos que colocar abaixo coisa nenhuma, nós só temos que invadir o terreno que Jesus já conquistou para nós. Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos participar da ceia. Obrigado, Amanda. Eu quero lembrar para você uma coisa importante quando a gente fala sobre prosperidade. Deus, Ele nos fornece todos os meios necessários para a gente prosperar. Não é simplesmente Deus entrando na nossa vida, fazendo chover dinheiro. Deus pode milagrosamente fazer uma grana aparecer na sua conta bancária? Pode. Mas lembre-se, Jesus disse: seja generoso, e você será abençoado com uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente lhes darão. Nós precisamos desenvolver um espírito, se nós queremos prosperar, nós precisamos desenvolver um espírito de generosidade. A Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo. Essa não é uma prática brasileira, mas quando eu morei na África do Sul, e vi isso também nos Estados Unidos da América como uma prática dentro de igrejas, pessoas sendo dirigidas pelo Espírito para abençoar outras pessoas, porque a palavra de Deus diz que generosamente lhes darão. E frequentemente eu via na escola bíblica, de repente um aluno se derramar em lágrimas, e você chegar perto para perguntar, e ele dizer: cara, eu estava enrolado para fazer um pagamento, eu precisava de o equivalente, vamos dizer, a R$1.000. Alguém botou aqui no intervalo entre uma aula e outra, alguém botou um envelope com R$1.000 no meu casaco.
A gente não sabia quem tinha dado. A gente não sabia quem era a pessoa que colocou aqueles R$1.000 ali. Mas alguém anonimamente foi lá para abençoar, dirigido pelo Espírito. Nós no Brasil desenvolvemos uma mentalidade histórica. Eu preciso. Alguém tem que me abençoar. Alguém tem que dar. Eu sou o necessitado. Na igreja que está fora da igreja, essa mentalidade muda. Na igreja que ainda está dentro da igreja supersticiosa, da igreja que cultiva a escravidão, que cultiva o misticismo, nessa igreja que está dentro dessa igreja, a mentalidade é: eu continuo sendo necessitado. Que bom que o pastor vai fazer um culto, uma corrente, uma campanha, a campanha do ouro, que vai chover do céu. Que bom que ele vai fazer, porque eu sou necessitado, eu preciso. Mas na igreja que está fora da igreja, a mentalidade é: eu fui um necessitado, hoje eu sou próspero. O que você tem na sua conta bancária? Eu não tenho nada, mas pela fé, eu não aceito uma mentalidade de pobreza, escassez e necessidade, porque Jesus já conquistou para mim. Eu não sei se alguém vai depositar um dinheiro, dirigido pelo Espírito, vai depositar um dinheiro na minha conta. Eu não sei se alguém vai colocar um envelope com alguns reais na minha bolsa, ou no meu bolso. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: o meu Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos.